Estou dando início a mais este vídeo em benefício da minha nação, do Brasil, de todo o povo brasileiro. Em nome do meu Deus Pai, Espírito Santo, Espírito Criador e Deus desse mundo, e em nome do Senhor Jesus, para o bem do meu povo, da minha nação, do Brasil e de todos. Observações. No primeiro turno das eleições de 2022, eu, José Terra de Almeida, eu não votei para ninguém. Eu disse não votei para ninguém. Para nenhum candidato escolhidos, promovidos pelos 33 partidos políticos atuantes no Brasil. E por quê? E por que que eu, José Terra de Almeida, agi dessa maneira? Me comportei dessa maneira? Para tudo nessa vida há uma explicação. Para tudo nesse mundo, nessa vida, há uma explicação. Por quê? Por que eu fiz isto? Primeiro, eu, José Terra de Almeida, eu não concordo com este sistema político de políticos vagabundos, covardes, corruptos, ladrões, pilantras, canalhas, penduricários, vadios, verdadeiros malas sem alça, que está implantado nesse país do Brasil já por muito tempo. E isso precisa mudar. Se quisermos um dia vermos esta nação, esse país do Brasil, se transformar em uma grande nação, em um grande país, desenvolvido, e melhor para todos os cidadãos brasileiros. É necessário que se faça agora já neste país, no Brasil, uma reforma política geral. Eu disse uma reforma política geral. E que esta reforma política seja feita com a participação de todo o povo brasileiro. E não pelos políticos. Por quê? Por que estou dizendo isso? Porque para os políticos deste país do Brasil, para os políticos que usurpam, que roubam os direitos políticos de milhões de cidadãos brasileiros, para estes canalhas destes políticos, caciques e coronéis donos dos 33 partidos políticos deste país do Brasil, o sistema político do país do Brasil está perfeito. Está perfeito para esses canalhas. Deitarem e continuarem, explorando, roubando os direitos políticos de milhões de cidadãos brasileiros, explorando e roubando a nação, o Brasil e todo o povo brasileiro, já por muito tempo. É o que esse sistema político que está implantado no Brasil está fazendo, já por muito tempo. Por isso que eu não votei em nenhum candidato. Em outras eleições que acontecerem, eu prometo continuar não votando, até que esses canalhas dos políticos do Brasil, ministros canalhas,
até que os canalhas dos ministros do STF, do TSE desse país, até que os canalhas dos caciques e coronéis, donos dos seus partidos políticos deste país do Brasil, abra, eu disse, abra o sistema político do país do Brasil e devolva os meus direitos políticos e os direitos políticos dos demais milhões de cidadãos brasileiros. Que esses canalhas estão roubando e usurpando já por muito tempo. Estou sendo claro para esses canalhas dos políticos, para esses canalhas dos ministros do STF, do TSE desse país. Preciso desenhar para esses canalhas entenderem o que estou dizendo? Eu espero que não. Acabo de explicar por que tomei essa decisão de não votar para nenhum político. Claro que tinha candidato bom, tinha candidatos excelentes. Poderia ter votado, mas votar para mim, José Teófilo de Almeida, significa dar continuidade, significa concordar com esse sistema político vagabundo que está implantado no Brasil, de ladrão. Significa concordar com esse sistema de político vagabundo. Exploradores da nação, do Brasil e de todo o povo brasileiro. Por isso que eu não votei no primeiro turno. Enquanto uma maioria dos eleitores continuar votando, dificilmente esse sistema de político vagabundo, canalha, penduricalho, usurpadores, ladrões dos direitos de milhões de cidadãos brasileiros, ladrões, exploradores da nação e do povo brasileiro, dificilmente, enquanto a maioria dos eleitores estiverem votando, dificilmente vai mudar esse sistema político vagabundo que está implantado no Brasil. Que é muito lamentável. Eu, José Teófilo de Almeida, eu não posso mudar sozinho esse sistema político vagabundo e ladrão que está implantado no Brasil. Eu não posso mudar, mas sozinho, em nome do bom Deus, do Pai, do Santo Espírito, do Senhor Jesus, eu, José Teófilo de Almeida, eu posso falar tudo o que eu penso sobre a política, sobre os políticos, sobre os canalhas dos ministros do STF e do TSE desse país. Eu posso falar sim, em nome do bom Deus. Para o bem da minha nação, do Brasil e de todo o povo, eu posso falar. O dia que eu chegar diante do bom Deus, do juízo final deste mundo, eu quero ir com minha consciência tranquila, que eu não participei desse sistema político vagabundo e ladrão, de covarde que está implantado nesse país, no Brasil, que eu não participei desse sistema político vagabundo de ladrão. Eu quero estar com a minha consciência tranquila. Primeiro porque eu sou um cristão. Eu sou cristão. Amo a Deus, obedeço a Deus. Para mim, José Teófilo de Almeida, o bom Deus, o Pai, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, acima de tudo, o resto é resto. Prostrar, se ajoelhar, somente diante do bom Deus, do Santo Espírito do Senhor, Criador desse mundo e do Senhor Jesus. Obedecer, se prostrar, adorar, somente diante do bom Deus. Quanto aos políticos, aos ministros deste país do Brasil, serão respeitados. Respeitarei, serão respeitados. À medida que fizerem para merecerem respeito. Eu disse à medida que fizerem para merecerem respeito. Mas enquanto não fizerem para merecerem respeito, é tudo isso mesmo. É tudo isso mesmo que estou dizendo. Nestes comentários e em outros que já fiz, já por muito tempo nesse país, no Brasil. Observação. Abre aspas. Só vou votar, registrar o meu voto, se houver segundo turno para presidente federal e governador do estado de São Paulo. E como já está confirmado o segundo turno das eleições em alguns estados do Brasil, para governadores e presidente federal do Brasil,
eu, José Terra de Almeida, levantei esta bandeira. Candidaturas avulsas! Eu disse candidaturas avulsas ou independentes, agora já, neste país, no Brasil. Candidaturas avulsas ou independentes, agora já, neste país, no Brasil. E não estou dispostos a abaixar esta bandeira, até que os canalhas, pilantras, corruptos, ladrões dos políticos, caciques e coronéis donos dos 33 partidos políticos atuantes no Brasil, até que os canalhas dos ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, ministro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, estou dizendo, abra o sistema político do país, do Brasil, e devolva, eu disse, e devolva os meus direitos políticos e os direitos políticos dos demais milhões de cidadãos brasileiros que os canalhas, pilantras, corruptos, ladrões dos políticos do Brasil estão usurpando, roubando já por muito tempo neste país, no Brasil. Direitos políticos estes que também os canalhas dos ministros do STF, do TSE deste país, Tribunal Superior Eleitoral, está roubando, está usurpando já por muito tempo neste país, no Brasil. Tempo demais. Mas, agora, no segundo turno das eleições, eu, José Terra de Almeida, não vejo por que não votar. Eu disse, não vejo por que não votar. E também, se tratando o quê? É o futuro do meu país, do Brasil, em 30 de outubro de 2022. É que está em jogo. E este jogo precisa e necessita de acabar bem. Estou dizendo que é o futuro do meu país, do Brasil, que está em jogo, que lamentavelmente está em jogo. E este jogo precisa acabar bem. Abre aspas para o bem da nação, do Brasil, de todo o povo brasileiro. E também, diante da situação dos vergonhosos cenários políticos, em que os partidos políticos e o judiciário brasileiro, STF, Supremo Tribunal Federal, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, numa puta de uma covardia para com a nação, para com o Brasil, para com o povo brasileiro. Tira, eu disse tira. Solta ladrão, solta ladrões das cadeias. Apaga, anula os processos de políticos. Ladrões. E os habilita para concorrerem os cargos de vereadores, deputados, nas câmaras municipal, estadual, federal, Senado Federal, e ao cargo máximo de presidente do Brasil. Ladrões, tendo seus processos apagados, anulado e sendo levado, quer queira, o povo brasileiro queira ou não, ladrão
sendo levado na marra, amordaçando a boca de milhões de cidadãos, para que ladrão seja conduzido ao cargo de presidente do Brasil. Que vergonha! Que vergonha! Ministros da Suprema Corte deste país, do STF. Que vergonha! Ministros do TSE deste país, do Brasil. Que vergonha! A que ponto está chegando essa nação, Brasil? Diante das outras nações, de todo o mundo! Que vergonha! Político ladrão. Já julgado em terceira instância nesse país, tendo o seu processo anulado, apagado, e sendo reconduzido ao cargo maior de presidente do país. Que vergonha! STF, Suprema Corte desse país. Que vergonha, TSE, Tribunal Superior Eleitoral desse país. 90 anos de democracia. TSE, 90 anos de democracia nesse país, no Brasil. Que vergonha! Toma vergonha na cara, seus ministros canalhas, corruptos, ladrões. Eu disse, toma vergonha na cara, seus canalhas. Que vergonha! Para a nação, para o Brasil, para todo o povo brasileiro. Que as Forças Armadas Brasileiras, o Exército, a Marinha Aeronáutica, senhores comandantes, senhores generais, humildemente, em nome do meu povo, da minha nação, do Brasil e de todos, eu suplico e eu peço em nome do bom Deus, do Pai, do Santo Espírito, do Senhor Jesus, que as Forças Armadas Brasileiras não permitam isto! Que essa tamanha vergonha se consuma, se concretize neste país, no Brasil. Pelo amor de Deus, para o bem da nação do Brasil, de todo o povo brasileiro. Que os senhores comandantes generais das seis Forças Armadas Brasileiras, Exército, Marinha, Aeronáutica, e o bom Deus, o Pai e o Santo Espírito do Senhor Jesus, não permita isto. Se isto acontecer, se concretizar, já é o fim. É o fim! É o fim, ou já é o fim do Brasil. Que esse país, o Brasil, não se transforme amanhã, no dia da manhã, numa Argentina, numa Nicarágua, numa Cuba, Venezuela, etc. Que as Forças Armadas Brasileiras e o bom Deus, o Pai e o Espírito Santo, o Santo Espírito do Senhor, Criador desse mundo, o Senhor Jesus, não permita isso. Que essa vergonha se encerre, pare. Já foi longe demais. E é muito vergonhoso o que está acontecendo nesse país. Já aconteceu. É muito vergonhoso. O que é muito vergonhoso e uma vergonha nacional, internacional, o que está acontecendo nesse país, no Brasil, já por muito tempo. Tempo demais. E também, diante das instabilidades institucionais, instituições, STF, TSE desse país, ministros que se tornaram, eu disse que se tornaram, que se transformaram, verdadeiros ativistas políticos, partidários. Situação esta, tão vergonhosa, em que está vivendo o país, o Brasil, agora, e já por muito tempo, neste país, no Brasil. Tempo demais. Eu, José Pierre de Almeida, estou declarando agora, diante de toda essa situação vergonhosa, que já aconteceu e continua acontecendo no país, no Brasil. Para que isto
para que essa situação vergonhosa não se concretize. Para o bem da nação, do Brasil, de todo o povo brasileiro. O meu voto, no segundo turno das eleições em 30 de outubro de 2022, é para a continuidade, abre aspas, Bolsonaro, presidente federal, é 22. E Tarcísio, para governador do estado de São Paulo, é 10. Bolsonaro é 22. Aço! Avante Brasil! Avante Brasil! Avante Brasil! Tudo pelo Brasil. Estou dizendo tudo que estou fazendo diante dessa Câmara. E outros vídeos que já fiz, e outros comentários que já fiz. Tudo pelo Brasil. Brasil acima de tudo. E o bom Deus, o Pai, o Santo Espírito do Senhor, Criador e Deus desse mundo, é o Senhor Jesus. Príncipe da paz e Senhor desse mundo, acima de tudo. Amém, Senhor Pai, Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus.